Fala, tropa! Muito bem-vindos e bem-vindas! Pontapé para a Polícia Penal do Estado de Goiás. Professor Ari, o brabo da redação. Vamos falar sobre redação, sobre prova discursiva, direta ao ponto, sem enrolação, porque vocês merecem coisas objetivas. O tempo de vocês está escasso, pós-edital. Redação, 10 pontos, é muita coisa, são muitos pontos numa matéria só. E vocês sabem, ou deveriam saber, que, cara, prova objetiva tá todo mundo gabaritando, todo mundo tá cantando direito penal, tá cantando processo penal, tá cantando português, mas quando chega na redação, a música é diferente, né? Aí a galera já desafina e tal, e aí realmente quem define quem vai ficar dentro das vagas ou não é a discursiva, quem define quem vai ficar entre os 1.600 ou não é a redação. Porque pouca gente domina a redação. Então, quando soma a nota da redação com a nota da objetiva, tem gente que está dentro das vagas lá com a nota de corte da objetiva, mas que por ter tirado uma nota ruim na redação, por mais que seja apenas 10 pontos, sai da lista de classificados, sai das vagas. Então, muito cuidado, não deixa a redação para a última hora, porque na prova da PP Goiás vai fazer uma diferença enorme. Rapidamente, vou falar sobre os critérios do edital e depois vou mostrar duas redações na prática, duas correções de textos com base em temas da Lei de Execução Penal. Temas relacionados à LEP, a execução penal no Brasil. Então, ó, fica comigo, já chega da aula que se você não me conhece ainda e quer receber mais conteúdos como este, digita aí nos comentários PPGO, digita aí, ó, só PPGO, eu vou entender que você quer mais conteúdos e o YouTube também vai entender isso e vai mandar mais conteúdos relacionados para você. Então vamos lá. Galera, primeira informação e mais objetivo de todas é que o tema da redação de vocês será sobre a Lei de Execução Penal. O que isso significa na prática? Muito cuidado com essa informação, que por mais que ela pareça positiva, e ela é positiva porque Banco e BFC, na prova da PP do Acre, cobrou um tema muito subjetivo. E, claro que lá era outra pegada, né? Podia ser qualquer tema de qualquer área. Lá a banca não restringiu a lei de execução penal. E aí eu acredito que a própria gestão da Polícia Penal falou assim, ó, eu não quero que vocês cobrem esse tipo de tema nada a ver numa prova de Polícia Penal, cobrem um tema relacionado à atividade do cargo. Show! Então o tema da prova de vocês será sobre lei de execução penal. Porém, muita atenção na forma como você vai se preparar. Não é porque o tema é sobre lei de execução penal que o texto de vocês será um texto de estudo de caso, por exemplo, uma discursiva jurídica. Não é isso. O edital é claro ao afirmar que a redação será um texto dissertativo argumentativo. Então, se você está esperando que o tema da redação seja assim, fale sobre os critérios para a progressão de regime, ou qual a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação a tal coisa. Não vai ser assim. Isso aí seria um texto dissertativo expositivo, texto estudo de caso, que foi cobrado, por exemplo, lá na Polícia Civil de Goiás. Não é esse modelo, não é esse padrão. O tema da redação será, de fato, sobre a lei de execução penal, mas numa perspectiva mais aberta, mais abrangente. Então, por exemplo, o problema da superlotação nos presídios brasileiros. A importância da remissão da pena pela leitura. Inclusive, serão esses dois temas que nós vamos abordar aqui na aula de hoje. Né? Duas redações que trataram sobre esses dois temas. Então vão ser temas, ou vai ser um tema mais aberto, numa visão mais social, numa visão mais crítica e científica das questões relacionadas à LEP, mas que serão analisadas sobre uma ótica mais aberta. E não sobre um tema, fale sobre os critérios para o direito não sei de quê. Por exemplo, pode cair sobre a sua opinião. O que você pensa sobre o direito à saidinha? Sobre benefícios concedidos ao preso? Ou a importância da preservação da dignidade da pessoa humana na execução penal? Serão temas assim. Ou o papel do policial penal na execução penal? São temas assim. Então, muita atenção para a forma como você estuda. Por quê? Pensando dessa maneira, você vai ter que se preparar, primeiro, compreendendo o que é um texto dissertativo argumentativo. Como argumentar? Porque eu já corrigi mais de 25 mil redações ao longo desses anos para concursos públicos. E eu te garanto assim, ó, que 8 em cada 10 redações são textos meramente expositivos. A banca pede um tema dissertativo argumentativo para você argumentar, mas o candidato não argumenta, ele só expõe ideias. E aí a nota vai lá para baixo. Então, muito cuidado também com esse senso de, se a redação será sobre LEP, eu não preciso estudar redação.
Muito cuidado. O que eu mais vejo, candidato que sabe tudo, gabarita a prova objetiva de LEP, sei lá, 10 questões de LEP, gabarita LEP, mas o tema da redação era sobre LEP e ele tira nota baixa na redação. Uma coisa é você dominar na teoria a letra da lei. E como eu falei, o tema vai ser mais aberto. Então você precisa construir uma base de pensamento crítico e, claro, lá no meu curso, inclusive, da PP Goiás Reta Final, vou entregar vários temas comentados sobre a execução penal, tá? Sobre LGBTQIA+, né? Sistema penitenciário, saúde dos presos, a questão feminina nos presos, redução da maioridade penal, essas coisas todas aí, tá? Mas você precisa aguçar esse senso de argumentação, esse senso de análise crítica dos temas. O que eu mais vejo, o cara domina tudo sobre o tema, mas na hora de escrever ele trava. Tem dificuldade de colocar as ideias no papel, tá? Então vamos lá. Não tem muito o que falar sobre a discursiva. É o texto tradicional, texto argumentativo com tese, argumentos, aprofundamento dos argumentos, introdução, desenvolvimento, conclusão. Texto de 30 linhas, tradicional. Não é igual ao Enem, tá? Tem algumas peculiaridades, mas é o texto tradicional. Mas tem muitos problemas na hora de escrever. Eu vou mostrar aqui agora, né, uma redação desse aluno aqui, ó. Esse aqui foi um texto da nossa plataforma, uma correção que a gente fez aqui esses dias na plataforma. Nossa plataforma. E eu vou mostrar para vocês a redação, essa correção, né? A gente faz a correção humana, né? Uma correção feita por um professor especialista, tá? Não é por inteligência artificial, não gosto disso. Eu acho que não faz sentido algum. E eu vou mostrar para vocês. Olha o tema, né? Olha o tema aqui. Inclusive, dentro dessa perspectiva que o edital traz de tema relacionado à execução penal. Então, como é que eu imagino que venha a redação de vocês, conhecendo a Bank BFC como conheço? Vem assim, ó. Olha o tema: a necessidade de resolver o problema da superlotação nas penitenciárias brasileiras. A questão da superlotação é um problema social, um problema que afeta não só os presos, afeta toda a sociedade. A superlotação nos presídios traz como consequência a violência, o recrudescimento da violência, o fortalecimento das facções criminosas, problemas estruturais, conjunturais, a dificuldade de ressocialização do preso, o indivíduo volta para a sociedade mais violento do que entrou no presídio. Então tem todas essas questões, o tráfico, enfim, a gente sabe como é que acontece. Então tem tudo a ver com a execução penal. Então o tema é esse aqui, a necessidade de resolver o problema da superlotação nos presídios brasileiros. Então vamos ler a redação e vamos ver como é que se posicionou o candidato em relação ao texto. Então vamos ler. Ó, de acordo com o jornal Metrópole, no ano de 2024, veja, faltou uma vírgula aqui, né? A gente apontou aqui, ó, esse trecho é adjunto adverbial de grande extensão, formado por mais de 3 palavras, tal, que está fora de sua posição original. Então deveria ter 2 vírgulas aqui, né? Ó. Então, de acordo com o jornal Metrópole, vírgula, no ano de 2024, aí tem uma vírgula aqui, então faltou uma vírgula aqui. Então esses erros de vírgula são muito comuns e o aluno teve a oportunidade, está tendo a oportunidade, né, de identificar esses erros aqui na correção. Olha que legal, né? Você tem um professor que corrige a sua redação. Inclusive, os pacotes de correção e correções isoladas, né, para PP Goiás estão disponíveis. É só entrar nesse site aqui de cima, minhadiscursiva.com. Tem um curso completo também do zero, com teoria, temas comentados, modelos prontos, correções. Enfim, tá o link aí. Não vou ficar falando muito, vou focar na aula. Então, ó, de acordo com o jornal Metrópole, é um jornal, né, é um repertório legitimado. No ano de 2024, aproximadamente 650 mil pessoas estão privadas de liberdade e há cerca de 480 mil lugares no sistema penitenciário. Então ele está mostrando aqui que há uma superlotação, porque tem mais presos do que vagas. Então tem aí 480 mil vagas e 650 mil presos. Como a gente sabe, a maioria deles em prisão preventiva, provisória, não há sentença penal condenatória. Então o cenário, a linha 4, que é o cenário de superlotação nos presídios, dificulta o processo de ressocialização e favorece a ampliação do poder das facções criminosas. Então olha que legal, o aluno acabou de mostrar a tese dele. Veja que ele está mostrando aqui de forma bem clara, está relacionando bem
as ideias, né? Isso é importante demais. Ele está mostrando bem claro, de forma bem clara, bem evidente, como a superlotação gera o fortalecimento das facções criminosas. E essa é a tese dele, é a opinião do candidato. Olha, na minha opinião, o problema da superlotação, e eu mostrei lá essa realidade, eu trouxe um repertório, eu trouxe uma contextualização, esse problema gera isso. Essa é a minha tese, é a minha opinião. Tá? E aí é muito importante você estar sempre atento, porque você, por mais que você tenha uma opinião mais radical, é muito importante você tomar cuidado. Porque qualquer opinião radical que fira os direitos humanos, e aqui eu não estou dizendo se é certo ou se é errado, mas do ponto de vista civilizatório, ofender os direitos humanos na redação é critério para anulação. Então, muito cuidado. Certo, então, tese está clara. E agora vamos ver aqui na linha 6. Ó, linha 6, ó. Dentre os fatores que corroboram esse cenário, estão a violência excessiva nas celas e as condições insalubres. Tá. O tema é a necessidade. Olha, é importante demais, né? Inclusive, eu tenho 2 aulas só para falar sobre compreensão do tema da redação. A gente percebe que há muitos casos de tangenciamento, ou seja, o aluno não entende muito bem o recorte que a banca dá e fala mais do que o tema pede ou menos do que o tema pede. Então, por exemplo, o tema aqui, ó, a necessidade de resolver o problema da superlotação nas penitenciárias brasileiras. Então, o aluno traz um repertório que é legitimado e é pertinente, porque tem a ver com o tema. Ele fala da realidade atual do encarceramento, da superlotação, os dados oficiais sobre isso. Tá? Depois ele fala que essa superlotação gera o fortalecimento das facções. Tá? E para provar, para confirmar, para corroborar o que ele falou em relação à tese, ele diz, olha, assim, dentre os fatores que corroboram esse cenário, que cenário de superlotação e de fortalecimento das facções, né? Estão a violência excessiva nas celas e as condições insalubres. Não entendi muito bem essa relação entre os argumentos que ele traz e a tese. Tá, o que é que violência excessiva nas celas e condições insalubres tem? Qual é a relação disso com o fortalecimento das facções? Mas ok, eu vou dar uma oportunidade para o aluno porque eu percebi que a introdução dele tá organizada, cumpre os requisitos de uma introdução show. Mas assim, eu fiquei com a sensação aqui, com essa minha experiência de corretor, fiquei com a sensação de que os argumentos não conversam muito bem com a tese. Mas ok, pode ser uma impressão inicial, mas vou dar a oportunidade, vou ler o resto da redação. Né? E você percebe que a nossa correção é detalhada, né? Aqui é a correção de conteúdo. Não é aquela correção de ChatGPT que a gente sabe que, meu Deus do céu, é superficial demais, né? Feita nas coxas. Não, aqui é correção humanizada. Vamos ver aqui, então, o desenvolvimento. Você percebe que ele usou aqui, ó, um pouco mais de 7 linhas para fazer a introdução. É um problema, tá? A introdução não pode ser tão grande assim, tão extensa assim. A gente percebe que a letra do aluno ou da aluna é muito grande, e a letra muito grande toma muito espaço da redação. Então tenta diminuir a letra, tenta escrever uma letra menor, pode ser letra de forma, pode ser letra cursiva, não importa, qualquer letra é aceita. Tá? E também percebi que ele se estendeu demais ali na introdução. Então, e aí você percebe, ó, que, por exemplo, o parágrafo de desenvolvimento 1 vai da linha 9 até a linha 14, né? Tá menor do que a introdução. Gente, não faz sentido na minha cabeça. Deixa eu botar mais embaixo aqui, ó. Não faz sentido na minha cabeça um desenvolvimento que seja menor do que a introdução. Porque o desenvolvimento é o momento de você aprofundar ideias, é o momento de você justificar o ponto de vista, é o momento de você desenvolver um pensamento de forma crítica, analítica, de desmembrar um raciocínio. Então, não faz sentido, do ponto de vista técnico, essa assimetria entre o parágrafo de desenvolvimento e a introdução. Então, esteticamente não está legal. Eu acho que o argumento do aluno vai ser frágil, tá? Por conta disso. Isso aqui eu estou afirmando com base na minha experiência. Quando eu vejo um parágrafo de desenvolvimento menor do que a introdução, eu já penso que o desenvolvimento está fraco, a argumentação está frágil, talvez com um pouco aprofundamento. Mas vamos ler, vamos dar oportunidade para o aluno. Então, primeiramente, deve-se ressaltar a linha 9. Deve-se ressaltar que a negligência do governo gera superlotação
e violência nos presídios, ocasionando diversos problemas emocionais e psicológicos. Situações estas capazes de ocasionar um transtorno depressivo. Opa, olha para mim. Olha que importante a gente. Lembra que eu falei? Tem uma coisa errada. Quando ele introdução, eu falei, rapaz, não está encaixando. Aqui no desenvolvimento 1, o aluno começa a falar assim: a negligência do governo gera superlotação, que gera problemas emocionais, transtornos depressivos. Te pergunto, em algum momento da introdução, em algum lugar da introdução, o aluno apresenta alguma coisa relacionada à negligência governamental? Ele está trazendo um argumento que ele não antecipou em lugar nenhum. Isso é falta de coerência. Tá, ok, de fato a negligência governamental, né, é uma causa, talvez a principal causa da superlotação, né, do problema carcerário no Brasil. Mas pô, você não antecipou essa informação na introdução. Então, falta de coerência. Isso gera problema de estrutura na redação. Então veja que o argumento que ele traz aqui na introdução é outro. O argumento que ele traz aqui é esse aqui, ó. A violência excessiva nas celas. Mas onde é que está essa violência excessiva? Eu estava esperando que ele argumentasse isso, mostrasse de que forma essa violência excessiva contribui para a superlotação, que é o tema, e, consequentemente, para o aumento das facções criminosas, que é a tese que ele traz. Então, faltou isso aí. Então, você entende que não adianta saber o tema, não adianta ser especialista no tema se você não sabe argumentar, se você não utiliza a estrutura correta que a redação exige, tá? Então, vamos continuando aqui, ó, linha 12. Isso evidencia um abandono prisional que inviabilizam. Quem é que inviabilizam? O abandono prisional. Então, erro de concordância, né? A gente apontou aqui o erro. O bem-estar, faltou o hífen aqui, né? Ó. O bem-estar dos detentos e uma ausência de medidas de reintegração em sociedade. Lembra que eu falei? Ó, eu tô conseguindo. Cara, a visão do corretor é essa. Eu nem li essa redação ainda, tá? Juro pra você, não li. Mas quando eu falei, lembra que eu falei, pessoal, ó, o parágrafo tá muito pequeno. Isso tem cara de um desenvolvimento ruim. A introdução maior do que o desenvolvimento, cara, provavelmente o desenvolvimento tá fraco. E de fato, você percebe que a argumentação do aluno é muito baseada em senso comum. Informações de senso comum, óbvias, facilmente refutáveis, argumentos extremamente superficiais. Ele fala assim, isso evidencia um abandono prisional que inviabiliza o bem-estar dos detentos. Tá, mas como que isso acontece? Por que que tem esse abandono? De que forma isso acontece? Né? Mostre as razões, explique. Não apresente uma informação que você não consiga explicar e detalhar. Então, ó, argumentos superficiais, de senso comum. Beleza? Certo. Então, realmente, tangenciamento do tema, não vejo tangenciamento propriamente dito. Vejo realmente uma argumentação frágil, tá? E uma falta de coerência, porque ele desenvolve um pensamento que não foi retomado, não foi antecipado na introdução. Além disso, detentos vivem em condições insalubres. Agora sim, veja que na introdução ele antecipou essas condições insalubres, né? Aí ele desenvolve isso aqui. De novo, parágrafo muito pequeno, não faz sentido, né? Aí, além disso, ó, detentos vivem em condições insalubres, principalmente mulheres, sem itens básicos de higiene, como absorventes. Ponto, né? De acordo com a ACF 88, no seu artigo 2º, faltou uma vírgula aqui de novo, né? A gente apontou aqui, por ser um adjunto adverbial, né, de grande extensão. A CF tal garante, de acordo com a CF 88, garante. Então, quem é que garante? De acordo com... Não, gente. Garante-se, é garantido, né? Então, faltou aqui um sujeito, né? Ó. Observe que não há um agente sujeito anterior que possa executar a ação desse verbo. Sendo assim, o correto seria é garantido que a saúde. Então, ó, olha a importância de você ter uma redação corrigida, porque você vai sanando esses erros. 2, 3 erros juntos vão tirar ali meio ponto. Meio ponto é o que separa você das vagas. Então, redação é muito importante. Garante que a saúde é um direito social para todos. Tá.
Há um descaso governamental com as gestantes também, que não recebem o devido tratamento médico. Tá, mas e aí, como é que seria esse tratamento médico? O que que a LEP preconiza em relação a isso? O que está faltando? Como é que isso pode ser resolvido? Não argumenta, só expõe ideias. Texto muito expositivo, argumentos superficiais, texto positivo, falta de coerência no argumento 1. Então é isso que eu falo, gente. E sabe o que é melhor? A melhor parte disso tudo é saber que o aluno está tendo a oportunidade de melhorar. Melhorar mesmo. Que tipo assim, ó, mandou a redação para correção. Pô, professor, legal, identifiquei meus erros. Agora eu sei o que eu preciso melhorar. Vou voltar para a teoria para entender o que é argumentar. Que lá no curso tem, ó, explico lá. Argumentar é assim, expor ideias assim, faça assado. Vou vestir a sandália da humildade mesmo, vou voltar lá para a teoria. Vou entender os meus erros gramaticais, vou melhorar. Na próxima redação que ele enviar, já vai estar muito melhor, porque agora ele sabe onde está errando. Como é que você quer melhorar numa coisa se você não sabe onde está errando? Você, o professor apontou para mim aqui que eu preciso melhorar isso, vou aprofundar isso. Aqui não é um julgamento, não é um ataque ao aluno, não. Eu tô dando uma crítica construtiva, velho. Faça assim, vai por esse caminho, que vai ser bem melhor. E esse é o papel, a importância da correção. Não é ficar só mandando redação pro ChatGPT, ChatGPT não entende essas minúcias que são subjetivas. Não conhece as bancas de forma aprofundada como a gente conhece. Não entende as dinâmicas que estão embutidas ali na construção da argumentação. É tudo muito superficial. Então, vai por mim. Ter redações corrigidas é um caminho muito importante para destravar na escrita, tá? E aí a conclusão, né? Importante já adiantar, a conclusão de redação de concurso público não exige proposta de intervenção. Você não é obrigado a colocar proposta de intervenção. A banca IBFC não exige isso. Você não é obrigado, tá? Não é obrigatório, tá? A não ser que o tema exija. Se o tema exigir, pô, sei lá, o tema exige, o tema fala assim, mostre com mostre as saídas para alguma coisa. Pô, você vai ter que fazer proposta de intervenção, né? Porque o tema já está pedindo. Mas se o tema não pede, você não precisa colocar. Existem técnicas para fazer conclusão. Mas vamos lá, evidencia-se, linha 22, ó, portanto, que o governo federal, faltou uma vírgula aqui depois de portanto, né? Isolando esse elemento coesivo, é que o governo federal precisa realizar ações para conter essas situações através do Ministério da Saúde, com projetos e verbas para proporcionar uma melhor qualidade de vida às pessoas, né? Faltou uma crase aqui, né? Privado de liberdade. Por fim, cabe ao Ministério da Justiça e Segurança Pública construir mais presídios de modo que resolva o problema da superlotação das celas, diminuindo, consequentemente, a violência carcerária. Né? Tá, mas e aí? Ficou muito genérico também. Trouxe soluções muito genéricas. Tá, mas como fazer isso, velho? Traga um exemplo real, concreto. Traga uma proposta concreta. Ficou só no mundo das ideias. Né? Então, de fato, eu considero que essa redação aqui, ela ainda está bem aquém do que a gente espera, né? Realmente de um texto, né? Que atenda às expectativas da banca. Beleza? Então eu tenho aqui uma outra redação, né? Que é essa aqui, ó. Que também tem conexão com o mundo de vocês, né? Que é o mundo da discursiva sobre execução penal, sobre LEP, e enfim. Então, eu tenho aqui mais um tema. O tema dessa vez é esse aqui, ó. A importância da remissão da pena pela leitura. O aluno mandou essa redação, ele informou que queria uma correção de acordo com o edital da Polícia Penal do Ceará. Inclusive, se você adquirir o nosso curso, seja o curso só de redações corrigidas, só de correções, são 5 redações corrigidas, né? Ou o curso completo, que tem teoria e tal, quando você for enviar a redação para correção, você fala lá, ó, corrigir de acordo com o edital da Polícia Penal de Goiás. A gente vai pegar o edital de vocês e vai corrigir com base naquilo e vai dar a nota de acordo com aquilo ali, de 0 a 10. Então você precisa informar lá na hora de escrever a redação e botar lá em cima, identificar o edital para a gente corrigir com base nele. Tá? O curso também é direcionado para isso, né? Então, galera, vamos lá. Deixa eu botar aqui na tela de novo. Então a gente sabe que a lei de execução penal,
ela não fala diretamente sobre a remissão da pena pela leitura, né? Essa é uma previsão que existe em normas do CNJ, mas lá tem a remissão da pena pelos estudos, por exemplo, né? Tem algumas situações pelo trabalho, enfim. Mas é uma questão importante. Então, como eu falei para vocês, o tema da redação de vocês não vai ser muito específico, vai ser algo mais genérico na perspectiva da execução penal. Então, o aluno fala o seguinte, ó: a Constituição Federal do Brasil, né, CF 88, garante a todos, no seu artigo 6º, o direito à educação. Então, faltou uma crase aqui, né? Faltou uma crase, tá? E a gente explicou. Olha a quantidade de informações que a gente dá. Ó. A gente dá uma aula pro cara, né? Aqui nos comentários dos erros gramaticais. Aí, nesse sentido, a remissão de pena pela leitura é fundamental na ressocialização do detento. Ó, tese. Ó, ele afirma que essa remissão é fundamental. Então, tese, é a opinião do aluno. Veja que tem modalizadores aqui, é fundamental. Esse é o modalizador. Isso traz um caráter argumentativo ao texto, né? Pois, né, essa vírgula aqui que ele botou aqui depois do pois, deveria ser antes do pois, né? Quando o pois é explicativo, tá? Deveria vir antes, vírgula. Pois facilitará sua reinserção na sociedade. Então, esse aqui seria o argumento 1. E no mercado de trabalho. Beleza, introdução enxuta. Veja a diferença dessa introdução para aquela outra. Aquela outra teve quase 8 linhas. Aqui teve 4 e um pouquinho das 5. Enxuta, objetivo, direto ao ponto. Gostei. Trouxe lá um repertório, a Constituição, né? Inclusive lá dentro do nosso curso completo, né? Para quem adquiriu o curso completo da PP Goiás. A gente vai entregar mais de, 80 modelos de redação. 80 não, desculpa. Vamos entregar cerca de 30 modelos só sobre segurança pública e sistema penitenciário, sistema carcerário. E vamos entregar vários repertórios para vocês lerem e tomarem como base para a construção do pensamento, tá? Em primeira análise, é importante destacar como a remissão, a letra precisa melhorar, né? Essa letra aqui tá ruim, né? Apesar de eu saber que pode escrever com letra de forma, mas tá ruim a letra, né? Em primeira análise, é importante destacar como a remissão pela leitura pode contribuir na reintegração do preso na vida social. Show! Ó, ele retoma o argumento 1. Ele fala aqui, ó, na linha 4, ó, facilitará a sua reinserção na sociedade. E ele retoma esse pensamento no argumento 1. Aí, nesse contexto, com essa concessão e atendendo os critérios da legislação, o presidiário poderá ser beneficiado com 48 dias a menos por ano na pena estabelecida. Ademais, sabe-se que a população carcerária, na maioria, eu botei aqui essa observação, em sua maioria, né, é preenchida, é composta, né? Eu botar, ó, seria melhor escolher essa expressão, composta, no lugar de preenchida, composta, né? Ficaria mais formal, né? É composta por classes desfavorecidas. Consequentemente, esse público não teve acesso à educação de qualidade. Aí, ó, linha 12. Dessa forma, facilita-se o aliciamento pelas facções. Tá, não entendi muito bem como essa falta de educação facilita o aliciamento pelas facções. Poderia ter explicado melhor isso. Tá, como que as facções vão aliciar as pessoas? Por quê? Que o fato de você fazer parte de uma classe que não teve acesso à educação, né, facilita o aliciamento pelas facções. Por mais que seja óbvio esse pensamento, por mais que eu saiba por quê, na redação você não pode deixar pontas soltas, você tem que explicar por quê. Aí, ó, ele poderia explicar, dessa forma, facilita-se o aliciamento pelas facções, vírgula, já que se tornam presas fáceis, enfim, são mais facilmente iludidos, entendeu? Então faltou a explicação disso aí. Então as ideias ficaram sem conexão. Continua, não obstante, ó, eu botei, ó, recomendaria que no lugar de não obstante, você optasse por algo como por outro lado, pois não obstante tem o mesmo sentido de apesar de, o que não fica adequado no período, né? Então olha quanta informação. Não obstante,
Proporcionar educação aos detentos por meio da leitura é crucial para ressocializá-los. Por quê? Por quê? Entendeu? Por que que proporcionar leitura é crucial para ressocializar? Tá cometendo basicamente os mesmos erros lá da outra redação. Sempre faz afirmações que não são explicadas, que não são justificadas. Então tá, senso comum. Proporcionar educação aos detentos por meio da leitura é crucial para ressocializar. Por quê? Por quê? Não tem essa explicação. Então, eu fico com a sensação de que há uma lacuna. Pô, mas não tô entendendo por quê, sabe? Tem que explicar, velho. Beleza. E a gente, olha a correção que a gente faz aqui, né? Bem explicada, né? Aí, linha 15. Exemplo disso são presos que começam o programa de leitura e despertam interesse em concluir o ensino fundamental e o médio ou ingressar no ensino superior. Ok. A gente percebe que o aluno não tangencia o tema, que o aluno tem uma coerência legal no texto, tem uma estrutura legal. Só que a única observação que eu tenho para fazer é exatamente essa. A falta de uma melhor argumentação. A argumentação ficou superficial porque ele não explica os fenômenos. Ele não explica de forma clara o que ele afirma, tá? Mas vamos lá, tá melhor do que a outra, muito melhor do que a outra. E tá tudo bem. Aí linha 18, em segunda análise. É salutar mencionar como a remissão de pena pela leitura pode auxiliar o egresso no mercado de trabalho. Também é um argumento que ele já tinha antecipado aqui na introdução. Aí, linha 20. Nessa perspectiva, a leitura oferece conhecimento e pessoas providas dele passam a ter senso crítico e opiniões concretas. Agora sim, está explicando, né? Aí, dessa maneira, ela instigará o recluso a adquirir mais aprendizado e, por consequência, os cursos profissionalizantes. Gente, profissionalizante com C não dá, né? É com 2 S, né, gente? Redação tão bem escrita, olha que doido, né? A redação tão bem escrita, mas o cara mete um profissionalizante com C. Então, bem contraditório, né? Mas vamos lá, tá tudo certo, pode errar, é isso aí. Os cursos profissionalizantes são alternativas que o auxiliarão a adentrar no mercado de trabalho. Show, tô gostando. Exemplo disso são os cursos de corte e costura, gastronomia e mecânica. Tá, mas poderia ter trazido um repertório, né? Oferecidos pelo sistema penitenciário do estado do Ceará, por exemplo. Oferecidos pelo governo do estado de Goiás, sabe? Traga um exemplo concreto mesmo, tá? Aí logo o egresso deixará de usufruir de auxílios e reincidir em delitos, tá? Esse aqui gostei mais, esse argumento 2 aqui, eu curti mais do que o 1. Aqui ele explica melhor, eu não fiquei com dúvida sobre como a remissão pela leitura vai facilitar o ingresso do detento no mercado de trabalho. Não ficou dúvida sobre isso. Já no outro eu fiquei com dúvida. Não ficou tão claro. Agora a conclusão, linha 27. Observa-se, portanto, que remir a pena pela leitura facilitará a ressocialização do preso. Assim, é preciso que os departamentos penitenciários cumpram a legislação e ofertem educação para os presos. Eu poderia ter trocado os presos, né, por outro sinônimo, por um sinônimo, para os detentos, né? Pois, de novo, a vírgula não é depois do pois, é antes do pois, tá? Pois contribuirá na reintegração do ex-detento na sociedade. Show! Essa redação ficou bem melhor do que a outra, né? Com esses apontamentos aí de praxe, não tem dificuldade nenhuma de entender isso, que ele vai melhorar na próxima. E galera, é isso. Eu tô com um pacote de correção, com 5 créditos de correção para você usar até a data da sua prova. Para PP Goiás, você manda a redação e informa lá que quer sua redação corrigida com base nesse edital. E nossos especialistas vão corrigir para você, para que você tenha essa percepção de como está a sua escrita, tá bom? Tem também um pacote com curso completo, que está com desconto, inclusive se você entrar agora, vai estar lá com desconto. E aí, se você quer receber mais vídeos do Brabo para PP Goiás, comenta aí, digita nos comentários, quero mais vídeos, que aí eu vou saber que de fato tem pessoas querendo mais conteúdos, eu vou me estimular para fazer mais vídeos como esse para vocês, com dicas de temas, com análise de redações, enfim, com aulas específicas, tá bom? Então galera, é isso, tamo junto, um forte abraço, link na descrição e o site minhadiscursiva.com.
você vai saber tudo sobre os nossos pacotes, valores, informações, está tudo lá. Um abraço, valeu!